Olá, amigos. Dando continuidade ao vídeo anterior, estou gravando logo depois do que vocês vão receber primeiro, talvez hoje à noite. Está muito lenta a conexão, eu não estou conseguindo ainda, está demorando a renderizar. Eu vou dar continuidade àquilo que eu comecei lá. E eu vou começar com uma frase, com um princípio universal. Esse princípio se aplica aplica-se a todo o universo, tanto do ponto de vista das ciências exatas, como aqui no planeta Terra, nas ciências humanas. É aquele de que não existe efeito sem causa. Tudo que é efeito tem uma causa. Se a gente não entender a causa, a gente não entende o efeito. Exemplo, o cara está com dor na coluna, toma um remédio para parar a dor para. No dia seguinte de manhã ele está novamente com dor na coluna, aí ele toma outro remédio. E assim ele vai, toda vez ele toma um remédio. Daqui a pouquinho ele está com dor na coluna e com problema no estômago. Tá com úlcera, de tanto tomar remédio para dor que tem esse problema de estomacal. Enquanto ele não for lá na coluna, examinar a coluna dele, o médico examinar e dizer, olha, você tem dor na coluna porque você está aqui com um problema assim, 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 você está com hernia de disco, você está com isso, está com aquilo, ele vai ter que fazer uma cirurgia para corrigir isso. Tá? É desse jeito que eu acho que nós estamos. Nós, conservadores de direita, nós estamos tratando efeito. Nós estamos discutindo se o Bolsonaro é bom presidente ou não é mau presidente. Tem gente que gosta do Bolsonaro, que é de direita, que gosta do Bolsonaro, que votou no Bolsonaro e que está aborrecido porque ele não está fazendo bom governo. Tem outros que estão lá que nem uns doidos, por mais merda que o Bolsonaro faça, o cara vai continuar acreditando no Bolsonaro. Tem gente de tudo quanto é tipo que pensa de todas as maneiras. O mundo é assim. Não existe uniformidade. Já dizia Nelson Rodrigues que toda uniformidade é burra. E é mesmo, tá? Preferível ter muitas ideias do que uma ideia só. Né? Países que vivem sob o comando de um cara que só a ideia dele equivale é uma droga. Então nós temos que entender o que está acontecendo, eu já falei isso lá no primeiro vídeo, nós temos que entender as causas. Então, no universo é um postulado científico que não existe efeito sem causa. Todo efeito tem uma causa, não tem como, isso é ciência. Tá certo? Então a proposta que eu faço para vocês é o seguinte, vamos entender as causas para a gente poder entender os efeitos. O que nos trouxe há quase 30 anos, Fernando Henrique, Lula, Fernando Henrique 2 mandatos, Lula 2 mandatos, Dilma por pouco 2 mandatos, de governo de esquerda. Por que nós chegamos nesse ponto? Tem toda uma história para a gente entender isso. Se a gente não entender isso, nós vamos continuar nessa situação. Não é? E por que isso chegou a um ponto que a gente saiu do governo de direita por um único cara que nunca ninguém imaginou que ele poderia ser eleito e nós votamos, pelo menos aqui, nós todos aqui, votamos no Bolsonaro. Por que isso aconteceu? É tentativa de explicar isso aí. Mas antes de explicar isso, eu vou falar de algo que eu falei agora nesse vídeo anterior, que também é importante que vocês entendam. É o seguinte, estava falando da questão do WhatsApp, do Facebook, e que eu disse que antigamente eles se preocupavam muito mais em ganhar dinheiro, mas agora eles estão com outras preocupações, estão vigiando a nossa cabeça, querendo saber o que você pensa, o que você fala, te censuram. Então nós estamos censurados por uma rede social. Você fala alguma coisa lá que o Zuckerberg não gosta, bloqueia, elimina. Preste atenção, os caras cancelaram a inscrição do presidente dos Estados Unidos em exercício no Twitter. Se esses caras, se uma rede social, que foi o Twitter, se julga no poder, veja o que eu estou dizendo, hein? Se julga no poder de cancelar uma rede social do presidente dos Estados Unidos da América, imagina o que esses caras todos juntos, que são as chamadas Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, podem fazer comigo, com você, com qualquer um de nós. Pense nisso. Essa é a questão. Essa é a questão, tá? Por que esses caras estão fazendo isso? Vou contar uma historinha para vocês. Todo mundo sabe que a Rússia desmanchou lá, o comunismo lá na Rússia foi pro pau,
se derreteu, foi uma tragédia, um caos social. Bom, aí passou lá, aquele Boris Yeltsin era um bêbado, não estava dando conta do recado. Aí tinha um cara lá, esperto pra caramba, chamado Vladimir Putin. Esse cara era o diretor da KGB. A vida inteira profissional dele trabalhou na KGB. A KGB era a agência de inteligência, agora mudou o nome, continua. Agência de inteligência da União da Rússia. Da Rússia não, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E ele era o chefe. Então ele sabia, ele tinha tudo na mão, ele conhecia aquilo, ele conhecia a realidade do Estado da Rússia e dos demais também, que compunham a União Soviética, com a palma da mão dele. E ele falou, peraí, que aqui isso aí vai ser oportunidade, aí eu vou tirar esse bebundo aí e vou assumir o poder. Assumiu, está há 20 anos no poder, 20 anos. E agora está aprovando uma lei que ele vai poder ficar no poder até 2036. Tá bom? Tudo bem. Quando ele assumiu, a Rússia tinha dois grandes segmentos. A KGB, com o Putin na frente, ela assumiu o controle do Estado. E os caras que cuidavam do petróleo e do gás, que era a grande fonte, a fonte de rendimento da Rússia, vendendo gás e petróleo para o resto da Europa, tem gasoduto que sai lá da Rússia e vai até pela Europa fora, e todo mundo compra, porque os outros países praticamente não produzem. Lá no Mar do Norte, lá que a Noruega é que produz alguma coisa, então todo mundo lá é dependente do petróleo da Rússia. Tá? Tudo bem. Ele chamou esses caras que iam ficar controlando a venda do petróleo, que privatizou tudo, e esses caras, alguns anos atrás, todo mundo acompanhou isso aí, ele da noite podia surgir um milionário russo. O maior iate do mundo era um russo, coisa mais, um navio. Era o iate lá do Abramovich. Acho que é o nome dele isso. O cara foi lá e comprou o Chelsea. Time inglês. Foi lá e comprou, é meu, agora o time é meu, né? Aí o Vladimir Putin foi o primeiro que sacou. Ele falou, pô, esses caras têm poder demais. Esses caras têm muito dinheiro. Esses caras vão me derrubar, vão tomar o poder também. Aí chamou os caras e falou assim para eles, olha, presta atenção aqui. Vamos fazer um acerto aqui. Vocês podem ganhar dinheiro à vontade, que eu não vou me meter na vida de vocês, não. Agora, vocês não se metem na política, não. Tá certo assim? Vocês podem ganhar dinheiro. Até bom que ganhe dinheiro, não tem nada contra, não. Pode ganhar dinheiro à vontade. É bom para a Rússia. Agora, não se metam na política. Tá bom? Tem um cara lá que eu esqueci o nome dele agora, o nome de russo. Se você se interessar, depois até eu digo o nome dele. Esse cara começou a bater de frente com Putin. Entendeu? Começou a bater de frente, falar mal do governo, papapá. Um belo dia, ele sumiu. O cara sumiu, desapareceu. Ninguém sabia onde ele estava. Quando ele apareceu de volta, ele estava preso, sendo processado por lavagem de dinheiro. Que ele teria mandado dinheiro para o exterior, fora das leis, lá da Rússia. E foi condenado, parece que a 20 e poucos anos de cadeia. Porra, cadeia na Rússia não é mole, não. Desses 20 e poucos anos, ele cumpriu 10. Depois fizeram um grande acerto lá e deram uma espécie de anistia para ele, com condição dele sumir de lá da Rússia. Ele foi embora, foi lá para a Inglaterra, mora lá na Inglaterra e está lá quieto. Tá certo? Além desse cara, apareceram diversos opositores do Putin, apareceram mortos. Se enforcou, morreu de problema cardíaco, o cara saudável, que nunca teve problema cardíaco. Todo mundo começou a aparecer gente morta, né? E teve um lá na Inglaterra, que também, já não me lembro o nome do infeliz, não tem necessariamente saber o nome, morreu com uma injeção de polônio, que é um elemento radioativo. Deram uma injeção nele na rua, o cara penou lá. Sacaram o negócio? Né? E o Putin está lá até hoje. Tudo bem. Ficou diferente aí, porque tem uma luzinha aqui e ela apaga de 10 em 10 minutos. Mas eu acho que está dando para me ver. Tá bom. Não sei se vocês viram no jornal, tem um cara na China chamado Jack Ma. É um chinês feio, mas o bichinho é feio. Parece um fritador de pastel naquelas feirinhas de São Paulo.
cara dele é de fritador de pastel naquelas feiras de São Paulo. Porque toda feira de São Paulo tem um chinês fritando pastel. Se você olhar para ele, você diz, fritador de pastel. O cara é o mais rico da China. Está sumido desde outubro do ano passado. Ninguém sabe onde ele está. Ninguém sabe onde ele está. Não acredito que ele tenha sido morto, mas ele está sumido. Ninguém sabe dele. Fantástico, não, foi só o Fantástico. Eu não vejo Fantástico, eu vi um outro programa aí, da Bandeirante ou da Record, o Jornal da Record, a Jornal da Record, fez uma reportagem sobre isso. O cara está sumido, ninguém sabe onde ele está. O cara mais rico. Por quê? Quando é que ele sumiu? Ele sumiu logo depois de falar mal do governo chinês, que o governo chinês está quebrando a atividade econômica por conta do sistema bancário dele. Sumiu. Por que acontece isso? Quer dizer, o Putin sacou e a China sacou também. Né? Porque tem aí, já há algum tempo, rodando no mundo, e já tem muito tempo, só que agora que o pessoal está desconfiando, um movimento chamado Nova Ordem Mundial. Nova Ordem Mundial. Esse Nova Ordem Mundial, que pretende modificar o sistema econômico, o sistema político do mundo, a antiga ordem foi estabelecida depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU e de que o dólar, a moeda americana, ia ser o padrão global de valor e nas trocas comerciais. Toda compra de país para país é tudo pago em dólar. Você vê a quantidade por isso que os Estados Unidos têm o tamanho que tem, porque a economia deles abastece o mundo inteiro de dinheiro. Né? Todas as transações são realizadas em dólar. Então eles pretendem mudar isso aí, um grupo. Né? E da onde que surgiu isso? Saiu exatamente das grandes corporações. Ou seja, as grandes corporações querem controlar todos os países e criar um governo mundial. Estou fazendo assim uma coisa bem rápida, não vou perder tempo explicar isso não, porque é um rolo lascado, nem eu entendo muito bem, tá? E aí, essas grandes corporações, elas têm a oposição de alguns governos. A Rússia, a China, porque se houver a nova ordem, eles querem que eles estejam no comando disso. Eles não querem perder o poder, tá certo? E são contra isso. Eles também não, eles até aceitam, desde que eles estejam no comando. O Bolsonaro é um deles, que é contra essa nova ordem mundial. E o Trump era contra. Tá? Por isso essa campanha, assim, de aniquilar que se fez contra o Trump, com uma eleição cheia de suspeitas, com invasão do Capitólio. Né? A gente vê na televisão, as coisas são tendenciosas. De um modo geral, a imprensa toda, ela fala mal. Diz, absurdo, esses trumpistas aí invadiram o Capitólio, não sei o que. A causa, por que invadiram? E por que a campanha contra o Trump? Porque ele já percebeu também, e nos Estados Unidos está difícil de controlar, muito difícil nos Estados Unidos, porque por causa das liberdades, etc., aquelas empresas têm um poder, e quando a gente fala nessas empresas, são em especial as chamadas Big Techs, né? As grandes tecnologias, as grandes da tecnologia. Aí está aí o Zuckerberg do Facebook, que está comprando tudo, né? Tem alguém por trás dele, minha opinião pessoal. Aliás, tudo que eu falo aqui é minha opinião. Tem alguém ali por trás dele, porque ele é muito abestado para ter esse poder. Eu não consigo entender. Ele é muito abestado. Você vai ver o depoimento dele lá no Senado dos Estados Unidos, o cara treme, o cara balbucia, o cara gagueja, ele não tem estrutura emocional, alguma coisa, tem alguma outra estrutura por trás dele para criar essa nova ordem que vai controlar o mundo. A gente vai ter assim uma espécie de um presidente do mundo. E para isso, que isso aconteça, já terminando, que já vai para 15 minutos aqui, é preciso destruir os estados nacionais, destruir o conceito de nação, criar uma coisa só. Eu até acredito que isso vai acontecer, mas não agora, sim. Isso aí deveria, natural, que aconteça daqui, sei lá, a 300, 400, 500 anos, 600, sei lá,
não tem capacidade para entender, prever. Então o mundo caminha mais ou menos nesse sentido, de ter uma ordem harmônica, mas que seja voluntária, todo mundo vai aderindo. Tá aí a comunidade europeia lá, que também já deu problema, que a Inglaterra já vazou de lá, e tem alguns países lá que também não estão querendo ficar naquela comunidade econômica europeia, o chamado Brexit, né, que a Bretanha saiu, né, êxito da Bretanha, saiu, pulou fora. Então, eu estou tentando dizer isso aqui, que é já para mim contextualizar os próximos vídeos que eu vou fazer. Que é para a gente começar a ter um início, assim, recuar no tempo e vir explicando por que motivo nós chegamos até aqui. Porque se a gente não entender isso, nós vamos ficar batendo cabeça e discutindo abobrinha, porque o Bolsonaro é feio, porque o Bolsonaro fala bobagem, porque o Bolsonaro é burro, porque o Bolsonaro é grosso. Isso não vai resolver o nosso problema. Se a gente não se unir, eu estou contribuindo com um pentelésimo de centímetro, é o que eu posso fazer, né? Que é tentar discutir, trocar ideia, passar para frente o pouco que eu conheço disso aí. Tá bom? Beijo no coração!